Bom dia, pessoal, tudo bom? Essa é a nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Mariano Soltis, aula 005. Hoje vamos tratar um pouco de fake news na história, um pouco de política, um pouco de filosofia, um pouco do momento atual, né? A gente está fazendo um bate-papo. Essas aulas, né, que eu chamo aí, são mais bate-papos, são situações externas. Vamos falar de educação também, né? Até vamos começar pela educação, né? A educação fizeram uma regra aí, não sei se o Brasil todo, mas aqui pelo menos no sul, 15 alunos por turma, salas mistas, ainda continua um pedaço em EAD, né? O que acontece isso aí é um duplo trabalho para professores. Os professores, mais uma vez, desvalorizados, mal remunerados e explorados mais uma vez, né? E mais do que já eram, né? O futuro da educação, eu acredito que seja uma uberização, né? Você vai ter aulas gravadas a preço baixo, né? Professores que gravam em estúdios, né? Praticamente programas de TV ou de ou influencers, né? E os professores devem ficar em segunda classe, professor presencial, né? Ainda existe uma cultura numa escola presencial. Essa escola presencial a gente vê que é muito um vigiar e punir, né? De Michel Foucault, né? É uma situação quase de presídio, né? Se não é presídio de consciência, de conhecimento, é um presídio também do corpo, né? Pessoas trancafiadas, não pode sair da sala, educação física obrigatória, e vai embora, né? Eu falo educação física porque a minha mãe era cega de um olho, né? Né? E ela teve que fazer educação física na época e foi reprovada, né? Isso nas velhas escolas, aí que todo mundo diz que a escola era muito boa antigamente, né? Então ela teve esse problema na época e uma total discriminação, total falta de conhecimento dos gestores, educadores da época, né? Então você fala muito de hoje, mas hoje acho que os educadores têm mais preparo, pelo menos eles não são só professores de magistério, né? Hoje você tem professores especialistas, professores que têm noções, pelo menos, de instituições, de conselho tutelar, de vários órgãos, né? Ministério Público e tudo mais. Que naquela época o cara não tinha nem noção, né? Provavelmente o magistério era só uma preparação para técnica mesmo. Você ser um professor e lidar com criança, ou lidar com. Não que existiam bons professores, existiam, mas acho que a falta de preparo, né? Não é culpa dos professores. Hoje nós estamos voltando a um tempo parecido, né? Os professores totalmente perdidos. Na verdade, não é o professor que está perdido, quem está perdido é a educação, a gestão, né? Não sabe o que fazer. Eu não estou trabalhando na área agora, não posso falar, né? Se estivesse dentro seria meio confuso. Mas com comentários de colegas aí, professores, a coisa está bem confusa, né? Então a volta às aulas mostra uma volta à confusão, né? Foi tudo o que se queria, né? Por causa do fim da quarentena, né? A vacina, o pessoal é anti-vacina, né? O governo, né? O único presidente do mundo que, né? Historicamente contra a vacina, acho que a gente está voltando à Idade Média. É... Daqui a pouco ele vai indicar sangria, né? Nosso presidente vai indicar sangria e outros tratamentos aí medievais ou antigos, né? Da medicina. Né? Então, pra você ver que medicina que ele usa, né, talvez. Né? Então, assim, nós estamos nesse tipo de nível. Terra plana, é, Bíblia literal, né? Que eu já falei de teologia, que é absurdo, né? As pessoas lerem dessa forma. Começando com fake news, existiu uma empresa da França, acho que é da França, que divulgou aí uma situação que ela está há anos trabalhando com fake news. E foi revelado que alguns governos, né, alguns candidatos usaram isso, né, com um preço fixo lá, tu faça um perfil fake, né, perfis de redes sociais e tudo divulgando o tal candidato. Robôs praticamente, né? E isso é feito há anos, tem um valor X lá e tudo mais, né? Revela muita coisa, né, do que a gente percebeu nesses últimos anos, né? A nível de governo, a nível de candidatura e tudo mais. Apesar que os maiores robôs para mim são as pessoas, né, ainda, né, alienadas, em manada, uh, nessa massificação, né, na nossa cultura mesmo, né? Tristemente, uma massificação contra próprios direitos, por exemplo. Eu acho absurdo isso. Mesma coisa nós tivéssemos. Imagine se a população, por exemplo, fosse. Vamos dizer que fosse deficiente físico, cadeirante, e nós vamos votar leis contra os cadeirantes, porque vão ter mais emprego. Né? Isso foi feito nos últimos anos, né, pessoal? O governo anterior
governos anteriores e o presente, né? Então é um absurdo esse tipo de situação. Isso parece uma hipnose, parece um negócio sombrio, né? Que está acontecendo aí. Então as fake news elas vêm há décadas, centenas de anos e até milênios. Fake news, por exemplo, de reis, né? Egípcios, Babilônia, né? Fake news bíblica, né? A gente vê algumas aí meio estranhas, assim, né? Algumas histórias que tem um motivo religioso, sim, mas é um pouco exagerado, né? A gente vai em várias situações, fake news políticas, nem se fala, e históricas. As principais são as históricas, né? É a história dos ricos, é a história daquelas pessoas que foram importantes, né? Na trajetória dos acontecimentos. Eu estava até falando com um cliente meu aqui, ele disse que estava querendo fazer trabalho com índios, né? E esse trabalho tem que ser todo restaurado, porque os índios, a gente vê a história, né? Agora sim, tem trabalhos muito bons. Mas livros antigos de história nem falavam como bugres, né? Aqui no sul eles se referem bugres. Então chamar índio de bugre é a primeira coisa, assim, são seres humanos, né, pessoal? Então são situações bem confusas, assim, que a gente vê nossa cultura atual, né? O retorno, por exemplo, de extremismos. Agora tem um congresso que está acontecendo sobre democracia. Imagina, a gente tem que fazer congresso para explicar novamente o que é a democracia, né? Porque os extremismos estão vindo, governos com o pé na ditadura, né? Ditadura de direita que seja, né? Já chegava a gente quase a ter uma ditadura de esquerda, agora a gente estava chegando em uma ditadura de direita, né? Então a gente está entrando assim, e o que é pior, né? Porque nem popular é, né? É um negócio assim, defesa de elites, defesa de interesses de grandes religiões, por exemplo. Eu acho absurdo uma religião lutar contra o povo, né? Eu acho pior coisa que tem, isso não é nada cristão, né? Jesus toda hora ensinando para cuidar dos pobres, para ter uma situação especial com os menos favorecidos, né? Seja leprosos, seja, né, o próprio samaritano, né, que era muito mal visto, era dos reinos do norte, né, de Israel. E isso tudo contrário hoje. Hoje você vê, entre aspas, cristãos lutando contra o povo, né? Isso é total absurdo, sabe? Eu fico envergonhado às vezes de ser cristão, de ter estudado teologia e os caras lá no nosso super governo votando leis contra o trabalhador cristão, né? Porque o trabalhador brasileiro é grande parte cristão, seja católico, seja evangélico, testemunho de Jeová, né? Mórmon, tanto faz. Espírita, né? Espírita também é cristão, né? Acho que... Então tem várias situações aí. E isso tudo mostra uma grande confusão, né? Uma grande confusão aí no momento atual, usando de cibernética, né? Hoje as pessoas têm nosso perfil todo fotografado, todo. A gente faz a anamnese, né? Hoje você liga um celular, um computador, você está fazendo uma anamnese, você está falando da tua vida, você está fazendo uma análise. A tua vida pessoal, sexual, tua vida familiar, tua vida profissional, tua renda, está tudo divulgado, né? Então, assim, claro, por dados, né? Os dados hoje são o maior valor, né? Porque, eu estou interessado em comprar um celular. Já vem dados lá, já vem propaganda antes de você comprar o celular, né? Já sabendo que você vai comprar algum. Eu não compro dessas marcas que tem propaganda, né? Eu prefiro comprar uma marca que eu escolha. Sempre tive essa visão, tanto de automóvel como celular ou qualquer coisa, né? E nunca gostei muito dessa situação de massa, né? Massa muito falava contra o Nietzsche, né? Falava a moral de rebanho, né? Ele falava. E isso está muito forte hoje em dia, né? A moral de rebanho, né? Então as pessoas elas vão assim num grupo, que esse grupo tem uma opinião muitas vezes polêmica, né? Não sei que opinião às vezes tem, mas analisando mais a fundo a gente vê que tem muitas confusões, né? Antivacina, terra plana, né? Anticomunismo, né? Uma situação assim que inventou um comunismo super poderoso, como se as pessoas estivessem numa comuna, né, no Brasil, né? Coisas que fogem da realidade, né? E essa fuga da realidade, ela está fazendo as pessoas ficarem mais ignorantes. Por exemplo, nós estamos acabando com as universidades federais, por exemplo,
né, acabando com pesquisa da científica, né, geral, né, a gente pode fazer científica da saúde, engenharia, agronomia, né, nossa questão de plantação, tudo isso aí envolve engenharia, envolve muito estudo, muita pesquisa, né, pessoal? Isso precisa de dinheiro governamental, sabe por quê? Porque as pessoas não são ricas, não é todo mundo coronel, nem filho de militar, ou sei lá o que, né? Ou dono de grande igreja, né? Hoje dono de grande igreja também é milionário, né? Também é pessoas mais ricas do mundo aí, né? Então a gente vê que isso aí virou uma confusão e as massas novamente manipuladas, novamente descartados, as pessoas tratadas sem humanidade, o que vai contra a Constituição, né? A Constituição tem a dignidade da pessoa humana, né? O valor central. E quando o valor central da nossa lei máxima, nosso tratado, nossa convenção aí nacional, né, ela é quebrada, você vê que a nossa sociedade ela está injusta, né? Daí essa injustiça, por exemplo, o poder judiciário já não dá conta e muitas vezes nem quer também, né, se envolver tanto, né? Ele faz um outro caso mais grave, aí acaba fazendo uma série de barreiras, né? Por exemplo, você pedir medicamento, para você pedir algum direito, mandado de segurança, às vezes sai, às vezes não sai. Vários direitos que o povo tem, só que o judiciário cria decisões muitas vezes confusas. E assim vai, sabe? Então tem muita situação na sociedade, né? Apesar que o judiciário é ainda é um dos mais confiáveis, pessoal, né? Se a gente não ter o judiciário, nós estamos perdidos, né? Porque a gente luta contra o próprio Estado, né? Usando do judiciário. Graças a Deus, né? Porque se não tivesse o judiciário, você ia ficar refém de um governo que quer economizar dinheiro nas tuas costas, cobrando teu imposto, e muito imposto, né? A gente tem imposto exagerado para um retorno mísero, né? Um retorno que o povo tem, saúde pública, educação, e vai embora muito pouco, né? Pouquíssimo. Ontem o professor estava reclamando que só tem um quadro, né, com um giz. Quadro e giz. Esse é o material que um professor hoje na escola pública tem. Né, nada de data show, nada de tecnologia que podia ser usada, né? Os alunos hoje em dia, nós estamos falando de adolescentes até, os alunos querem jogar, querem fazer, né, música, querem fazer né, uma balada, essa coisa de jovem, né? E chega na aula, a aula cara com giz lá na frente, né? Um professor chato com giz. Né? Então isso aí é totalmente fora da realidade para a escola. Então voltar às aulas não diz nada quando você tem uma educação tão ruim por falta de pagamento de salário melhor, por falta de mais recurso, né? Educação meio sucateada. Aqui no sul não é tanto, até aqui no sul a gente ainda tem uma escola mais cuidada, tem rampas, tem banheiro novo, tem, né, a parte de portões, eletrônico, aqui tem muita coisa que ainda tem, mas outros lugares nem isso não tem, né? Escolas abandonadas e tudo mais. Né? O Brasil é grande, né, pessoal? Então, muita coisa confusa. Né? Eu estava até citando ontem aluno de Botton, né, também que falava da situação do status, da situação, nossa cultura mesmo, né, de comprar coisas para se sentir melhor, desse capitalismo maluco aí, né, que as pessoas compram marcas, elas são reféns de marcas, né? A propaganda usando muito isso para enganar também. Né? Então a propaganda política, religiosa, espiritual, histórica. A história que eu falo porque muita história é da mentira, né, pessoal? Umas histórias assim que a gente tem em livros oficiais de história que a gente vai desconstruindo, vai destruindo, vai, né, aos poucos, porque não batia com a realidade, né? Uma delas é, por exemplo, pegar a literatura brasileira tradicional, vamos pegar os grandes escritores que eram etnocentristas, eram racistas, tinham doutrinas biológicas de superioridade racial, por exemplo. Né? E eles gostavam disso porque era o estudo, era a cultura da época, o positivismo, por exemplo. Né? Parte do positivismo tinha isso. Né? Você achar que uma pessoa branca era superior a uma pessoa negra, uma pessoa indígena, ou sei lá o que, né? Então, umas bobagens assim, sem fim. Fora formato de crânio, né? Vamos pegar Lombroso, pegar vários autores aí, né? Que eu até gosto, mas acho que é limitado, né? Hoje isso está voltando com muita coisa de linguagem corporal, né? A gente vê vídeos, vê vários cursos. Então esses pré-conceitos, esses pré-julgamentos, né, estão muito em claro hoje em dia. É uma espécie de criminologia, né? A gente está virando CSI agora, né? Então assim, o negócio é meio médio único.
né? Isso é meio estranho, assim, né? A ciência usar disso. Outra coisa que eu comentei foi criminologia crítica, falando nisso, né? É uma visão, por exemplo, que esse crime, por exemplo, no Brasil é muito construído pelo Estado, é construído pela sociedade. É uma sociedade que exclui essas pessoas. Nem todas as pessoas são tão passivas, né, a tudo isso, e elas acabam reagindo, né, com rebeldia. Né? Eu não sou a favor de crime nunca, né, mas uma situação muito estranha no jeito que começa isso, né? Favela, exclusão, né? Falta de emprego para essas pessoas, ou a maioria das pessoas, né? A gente teve uma situação bem confusa. Aí, recentemente, aumentou de volta, né, o preço de gasolina e gás, eu acho que do combustível, né, vai aumentar agora. O governo está totalmente descontrolado, né? Eu sou meio contra, assim, há muita intervenção do governo na economia, mas nesses casos é necessário, porque o gás é comida, né, pessoal? Alimentação. Você vai fazer a comida como, né? Ah, com lenha. As pessoas até voltaram a usar a lenha, né? Desses últimos governos, a lenha voltou muito forte. Mas isso mostra um atraso, né? Um país que está indo para trás, o Brasil mesmo, né? De algum tempo já. E empresa saindo, o Brasil está bem complicado, né? E quem mora fora também, né? Eu moro nos Estados Unidos, agora eu sou filósofo e falo do Brasil. Morando lá, né? Você faz um trabalho e você ganha. Até de artista, tem um artista brasileiro lá que ganha uma fortuna por quadro lá. O cara pinta uns quadros lá, ganha uma fortuna. Aqui no Brasil, se ele tivesse os mesmos quadros, ele ia passar fome, né? Essa é a realidade, a diferença do Brasil e Estados Unidos. Porque lá o pessoal tem dinheiro sobrando e compra arte, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a arte é música sertaneja, sei lá o que o cara ouve, né? Na rede aí gratuito, né? Não vai nem compra isso mais. Nem tem como comprar, não tem mais nem mídia, né? CD, DVD, até tem uns lançando DVD aí. Mas é a coisa assim que quem vai comprar isso, né? Então a cultura no Brasil, por exemplo, cinema. O cinema tá sucateado, eles querem acabar com o cinema, né? Eles querem favorecer cinema de pseudo-filósofos, né? Esse é o Brasil, né? Então, assim, a gente vê que a situação da cultura é terrível aqui. Terrível. É uma coisa assim que a gente tá vendo. Falta de cultura, falta de educação, brutalização da população mesmo, né? As pessoas estão querendo usar arma e partir pro soco, né? A gente tá virando uma selva, né? O Mad Max Brasil, né? Você não pode mais ter gasolina e você tem que lutar, dar tiro, cortar as pessoas por causa de gasolina agora, né? Então a gente tá chegando nesse nível aí, né? Alimentação, arroz muito caro, tudo muito caro, né? Feijão, a carne. Eu sempre falo da carne aqui, é um absurdo o preço da carne no Brasil, né? Nós temos carne igual da Europa, né? O pessoal vai virar vegano, né? No Brasil, logo vai ser o polo vegano aqui no Brasil, porque do jeito que a carne tá super valorizada, né? É impossível. Hoje você compra uma carne de terceira, você já não consegue comprar mais. Né? Então, assim, antes do que você usar, por exemplo, para alimentar um cachorro, né? Hoje em dia você não pode nem alimentar teu cachorro mais. Né? Então, assim, nem ração, tá? Até a ração tá cara. Então, assim, é muito louco, né, pessoal? Então, a sociedade, assim, que aumentou a exclusão, né? Uma desigualdade, um país rico é Brasil. É rico o Brasil, não é um país que tem pouco arrecadação, não, o Brasil tem muito dinheiro, só que é muito mal distribuído. Essa classe política, essa classe do funcionalismo também aí, o cara, né, não precisa nem ser rei e príncipe, hoje ser funcionário público em certos cargos, aí o cara é um príncipe, né? Então isso é um absurdo, esse tipo de sociedade, né? Um tapa na cara do brasileiro mesmo, né? A gente tem que pegar modelos aí, Suécia, Estados Unidos, pegar outros modelos, porque o nosso já não funciona. Né? E isso não vai mudar, porque isso são regalias, o pessoal está no governo, o Congresso, por exemplo, não vai mudar nada para eles. Eles têm que dar 14º, 15º salário, vale gravata, não sei o que, de milhares de reais. O brasileiro não ganha nem R$ 1.000 o salário mínimo. Né? Então, assim, o negócio é uma loucura, né, pessoal? O que você pode, hoje em dia, pagar, viver, sobreviver, né? Então, e não é nada contra o governo X, o Y é o governo anterior, eu falei mal, escrevi nos jornais, alguém me fala, não, agora ele veio, volta o Lulinha, né? Ele quer defender o comunismo, né? Cara, eu tenho texto contra o comunismo, tenho texto contra Marx, Lenin, Stalin, tenho biografias. É só pegar no meu site lá, marianosoltis.prosinverso.net, e você vai ver, eu não tenho nada a esconder do que eu tenho,
Né? Se a pessoa pisou na bola, tanto faz se é de esquerda, de direita, cristão, não cristão, isso pra mim tanto faz. Se o cara pisou na bola, pisou na bola. E a gente vê o pessoal pisando na bola, né? Bastante. É, de ambos os lados, né? Mas o que eu defendo? Defendo direitos para o povo. Se o povo não tem direitos, se a pessoa está passando fome, a miséria do Brasil está voltando, acho que igual a 98, né? 2000 e pouco, acho, 98, acho que fizeram um paralelo esses dias. Né? Nós estamos retornando à época do governo, é, do começo da democracia do Brasil, redemocratização do Brasil, pra falar a verdade. E o pior é que a gente está indo em caminho contrário, a gente está indo contra a democratização. Né? Então, indo em extremismos, né? Direita, esquerda, entre fascismo e comunismo hoje em dia as pessoas estão. Né? Isso que julgo, né? Que eu acho que não tem nada a ver com fascismo e comunismo, mas as pessoas se julgam assim, né? Uma julga a outra. E esse tipo de polarização no Brasil, isso é um absurdo total, né? Então, né, educação impossível, escolas particulares, hoje o pessoal está tirando. A Universidade Federal logo vai estar fechando, se bobear do jeito que está indo, né? Pesquisador, acho que 200 mil pesquisas a menos, né, no Brasil. Pesquisa às vezes séria, pesquisa às vezes com alimentação, com saúde, com câncer. Tudo isso o pessoal vai jogar no lixo, porque o governo quer economizar dinheiro com essa parte. Ele não quer economizar dinheiro com o salário dos militares. Os militares ganham aumento. Né? O judiciário ganha aumento toda hora também. Né? Então, assim, a gente vê uma sociedade que alguns pagam a conta, né? Vamos dizer agora na quarentena, e outros não. Né? Não é nada contra o judiciário e militares, eu acho que tem que ter aumento mesmo. Só que agora na quarentena, é impossível, né, pessoal? Devia ter um corte aí. Né? Como cortaram para todo mundo, né? As pessoas com o emergencial, com um monte de coisa, e as elites, né? Elites aí, altas classes, recebendo regalias ainda do governo, né? E baita regalias isso. Esses dias teve nos Estados Unidos, né? Lá o grande influencer lá das religiões, lá o amigo do Trump, ia bilhões de dólares lá para igrejas e tudo mais. E ele escolheu algumas, né? Se fosse para todas, eu ia falar, não, beleza, né? Para dar para todas as religiões ali dinheiro, né? Divide. Mas não, é umas igrejas que escolheu os amigos dos amigos, né? Então, assim, isso aí é. Aqui no Brasil ainda tem canal de televisão ganhando muito dinheiro. É uma coisa assim, uma concessão é uma loucura, né? E daí fica fazendo defesa de um governo, por exemplo, que corta direitos, por exemplo. A reforma da Previdência, que isso vai economizar dinheiro, vai gerar mais emprego. Vai nada, a reforma da Previdência, agora que os velhos morreram, né, o vírus, aí eles vão economizar mais ainda. Eles querem economizar dinheiro nas custas do trabalhador. Né? O trabalhador vai se aposentar só com 65 anos, homem, e 62 mulheres, não tem conversa. Né? Então esse é o nosso destino aí do pessoal mais jovem, né? O pessoal mais velho ainda consegue uma aposentadoria. Mas a gente que está aí no metade do caminho, ou para menos, né? A não ser que tenha uma outra reforma previdenciária. Torcer para que venha outro governo e mude de volta essa desgraça contra o trabalhador aí, né? Então, sim, e dinheiro tem, bancos tem dinheiro, todo mundo tem dinheiro aqui no Brasil. Né? Quem não tem é só o trabalhador. Né? Os bancos nunca ganharam tanto que nem na quarentena, né? Então isso é fato, né, pessoal? Isso é estatística e tudo tá aí colocado. Então, assim, voltando a fake news, né? Então essas empresas aí de fora, dizendo que tem fake news. E daí a gente vê que vários governos, essa extrema direita aí, todo momento confuso, né? Fez uso disso, né? Fez uso disso. As pessoas caíram nesse tipo de conversa, seja no próprio celular, computador, redes sociais, né? Ou por rebeldia. O problema da rebeldia é você vota num governo que não tem nenhuma condição de governar. Não que não fosse já um governante, até era, mas o que esse governante fez, né? Tantos anos no governo ou no legislativo e nunca fez nada, né? É uma situação de uma pessoa polêmica que faz oposição a certas legendas, né? Isso pra mim não é governo, isso aí é sei lá, influencer, pode ser outra coisa, né? Até é bom que vire influencer, né, no futuro esses. Né? Então, assim, um monte de regalias, a família inteira do governo, encargos, pessoal, meu Deus do céu, vocês acham isso honesto? Né? Não tem nada de honesto isso aí, né? Governo honesto é esse, que a família do cara inteira tá no governo? Né? Que formação tem esses caras também, né? Não tem nada a ver.
Né? E eu ia seguindo aula de um professor que nem diploma tem, pessoal. O cara estuda, ele estuda com o professor no curso que faz lá online. Nem diploma o cara não tem. Meu caramba. Vocês ainda acreditam num negócio desse, né? E daí curso de história, que fica falando contra governos de esquerda. Isso é curso de história, pessoal. Curso de história tem que falar a história, né? Colocar dois lados, fazer um, né? Pegar uma literatura, tal autor achou isso e pronto, né? Uma bibliografia com. Aí o cara faz um vídeo de história lá contando um monte de coisa contra a esquerda, contra não sei o que, falando um vídeo da Argentina foi o último que eu vi aí. Então assim, nada a ver, pessoal. Isso é totalmente confuso esse tipo de ensino totalmente duvidoso, né? Ah, mas nós não somos apoiados pelo governo e não temos nenhum partido. Como não? Os caras estão fazendo vídeo toda a vida, né? De um partido de um lado só, de uma ideologia. Né? Ideologia não é só comunismo, ideologia é de direita também. Né? Tanto faz, o cara, você é a escola sem partidos, mas sem o partido qual? Sem o partido da esquerda, eles querem. Eles não querem uma escola sem partidos. Né? Eles querem escola com partido, partido cristão, partido educação moral e cívica, partido militar, né? Então não é sem partido a escola, né? Então tudo isso é uma grande bobagem, uma grande confusão aí que está sendo defendida nesses últimos anos, né? Vamos dizer 2 anos ainda, para 3 já. Né? Até antes já tinha essa defesa, mas hoje em dia isso está muito claro. Né? E é vergonhoso, por exemplo, um teólogo, um cristão, um religioso defendendo essas coisas aí, né? Um religioso que trai o próprio Jesus, né? Lutando contra o pobre, né? Imagine, o cristão lutando contra o pobre. Né? O cristão, por exemplo, tendo uma pessoa que necessita, por exemplo, de auxílio, seja estatal, seja, né, que é a forma maior que a gente tem aí de chegar até esse pobre, e ele corta direitos, muda leis, né? Eu tô falando dos congressistas, né, dessas bancadas aí cristãs aí, né? Então isso aí foi claro, é só você ver as votações, né? A última reforma trabalhista e previdenciária, daqui a pouco a tributária, vão cobrar certo mais imposto do trabalhador. Né? E a alíquota lá do imposto de renda, o cara ganhando R$ 2.000 tem que pagar imposto de renda. Né? Desde quando que R$ 2.000 é a alíquota mínima de imposto de renda? Né? Isso também nunca foi corrigido. Então todo esse negócio aí, pessoal, isso é interesse desses caras aí. Não é interesse desses caras aí do governo, né? E as bancadas cristãs no meio disso tudo. Né? O mais absurdo é isso. Né? Por isso que você vê aí bancada cristã e defendendo direito contra, ou contra você, o cara tá contra você, ah, mas é minha igreja. Mas que igreja é essa, pessoal? Que cristianismo é esse? Né? Isso aí é absurdo, né? Aí vem um padre lá, um pastor, alguém que está ajudando os pobres, os caras excluem o cara, acho que o cara não é muito bom, né? Ninguém fala, por exemplo, desses caras, né? Um outro padre aí, pastor, que o pessoal fala, não, isso ajuda os pobres, faz um serviço social, né? Vamos dizer teologia da libertação, teologia integral, né? Ninguém fala disso, né? A teologia lá integral ninguém nem fala, né? Nem matéria tem nos cursos de teologia isso. Né? Parece que é um serviço social da igreja ou doutrina social da igreja, se pegar a católica, isso parece que é meio secundário, né? Uma coisa assim que eu vou usar ou não. Né? Ficar só no evangelho. Né? Como se o evangelho hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso, tem internet, tem a Bíblia. Antigamente quando ninguém tinha a Bíblia era difícil, né? Um padre falando latim, mas hoje todo mundo tem a Bíblia, acesso à Bíblia, né? Ao catecismo, se for católico, e vai embora. Né? Baixa um PDF do catecismo e leia, né? Você que é católico. Né? Então tá aí, os materiais estão aí. Né? Mas vamos fazer serviço social, vamos fazer essa doutrina social da igreja, essa teologia integral, né? Se você é evangélico. Né? Então se tivesse esse perfil, ótimo, mas não tem. Né? A gente tem um perfil que defende elites, defende regalias, defende injustiças, defende absurdos, fica perseguindo toda hora, fica brigando se vai ter aborto, não vai ter aborto. Isso aí é situação médica, situação às vezes legal, né? Não precisa ficar brigando por situações que é uma coisa judiciária muitas vezes, não é uma coisa teológica. Né? E fica essas brigas aí muito confusas e legendas, anti-legendas, né? Perseguindo gay, homossexual. Hoje em dia, essa cultura cristã aí, né? Gospel, né? Esse mercado gospel também, que isso não tem nada a ver com cristão, nem com Deus, né? Isso tudo virou um dinheiro, pessoal, né? Então quase ninguém fala. Às vezes quando alguém fala, o pessoal nem acredita que a pessoa está falando isso, né?
Ah, mas vai para serviço social, mas serviço social do que? O cantor gospel lá tem uma mansão, cara, né? Cantora, sei lá quem, né? Ainda vira pastor, né? Ainda vira pregador e tudo. Mistura as coisas, ó. Mistura essa venda de produto com, né? Tá vendendo novamente no templo. São uns vendilhões do templo, né? A gente tá voltando para a Bíblia, né? Falta Cristo chutar esses vendilhões do templo aí novamente, para fora, né? Né? Então tudo isso está acontecendo, né? A nível teológico, a nível político, a nível educacional, né? Recente. Então assim, e vai ter pouca gente contra, porque isso são grandes igrejas, são grandes governos, os bancos mandam em tudo isso, eles querem acabar com o dinheiro, né? Vão acabar e já estão acabando, né? Você pode ver os dois novos serviços aí de dinheiro é para acabar. E se vocês quiserem te bloquear um dia via sistema, né? Que é sistema eletrônico, eles bloqueiam todo o teu dinheiro, você nem dinheiro tem mais. Né? Então vai ser um ultra controle, um 1984, o mundo de Truman, tudo isso virou uma realidade, né, pessoal? Né? E o cara que sai fora disso, o cara vai ficar louco, né? Porque ele vai falar, não, sai fora do sistema. Né? Eu encontrei o muro da sociedade, né? Aquele muro fora, assim. Né? Que nem no filme lá, né? E violências de todas as pessoas, né? Virou uma laranja mecânica. Hoje o violento é o cara conservador, né? Ao invés de ser violento, antes tinha aquele preconceito, né? O violento é o cara marginalizado, né? Com tatuagem e tal. Hoje o cara com tatuagem tá defendendo a paz, né? Tá inverteu, né? O cara tá fazendo rap, né? É um rapper. E o branco lá, a cara da burguesia, agora virou o violento. Ele virou o tolerância zero, né? Bandido bom é bandido morto. Olha, que sociedade maluca, né, pessoal? Né? A gente chegou num nível assim, ó, o Brasil, o mundo também. A gente chegou num nível terrível, né? Parece que a gente chegou num nível pior que nas guerras mundiais, né? Então, assim, as pessoas elas fazem um assassinato moral, né, do outro. Elas atacam as pessoas. E porque essas pessoas tiveram tal comportamento, agora toda a filosofia, toda a gente joga fora. Hoje vamos queimar os livros agora. Queimar o livro do Rousseau, queimar o livro do Einstein. Vamos queimar os livros do Newton, né? É a sociedade. Tá assim, pessoal. Ah, mas não vai queimar livros, os livros estão na biblioteca. Não, mas você vê o vídeo do pessoal que faz vídeo aí da direita, dos nossos filósofos de internet, é isso aí, né? Eles criticam. Não que é crítica, eu também critiquei. Eu fiz biografias desses autores, né? Até no futuro vai ser uma enciclopédia que a gente vai escrever em conjunto aí, né? Eu e mais um amigo, filosófica. Mas eu tenho esse filtro. Não, eu não posso, por exemplo, descartar a obra do autor porque o autor teve uma vida pessoal confusa. Se fosse assim, todos os nossos gênios da história seriam descartados, porque eles tiveram vidas muito confusas e conturbadas. Né? Não tem nada a ver isso. Essa falácia contra a pessoa que eu falei no vídeo passado. Né? Você não tem mais argumento, agora você tem que fazer uma falácia contra a pessoa. Não, o Mariano torce pro Corinthians. Eu não vou conhecer esse filósofo, eu não vou ler livro nenhum, porque ele é corintiano. Cara, esse tipo de discurso que está sendo nossos filósofos aí, de educadores novos agora, né? Os novos educadores da escola sem partido, ia ser. Educadores cristãos, né? Entre aspas, né? De cristãos não tem nada. Então esse tipo de coisa está surgindo muito forte. E pode ser bom, pode ser ruim, eu não sei. Eu também gosto de diversidade. Eu acho que a educação tem que dar uma mudada, né? Educação moral e cívica, por exemplo, eu já fui a favor, né? Eu já achei que eles iam até fazer isso a nível nacional, até agora nada, né? Cidadania também acho que devia ter nas escolas. Conhecer um básico de leis, né? O direito à criança e adolescente, direito do consumidor. Noções básicas, não vai decorar a lei, né? Mas uma criança soubesse, por exemplo, que ela tem direito, por exemplo, de um produto defeituoso, posso trocar em 90 dias, até 90 dias. Pronto, né? Então, assim, esse tipo de consciência que todos deveriam ter. Né? Imagina vem o teu filho lá, né, o baby lá da escola, e diz, não, pai, você tem direito de trocar. Eu já tenho o link aqui do, como é que é, o consumidor.gov, né? Eu já vou fazer a reclamação e tal. Ou vou na Anatel, por exemplo, se o telefone não funciona. Olha que legal se uma criança soubesse isso. Né? Então tudo isso é muito interessante. Né? Isso está faltando nas escolas. Também, né? Fora uma cidadania em geral, conceitos de política e coisas mais liderança, né? Educação financeira, acho que as crianças deviam saber
né, lidar com dinheiro, tudo isso é muito necessário, né? Então, assim, eu vejo que isso é muito importante e não fake news, antivacina, terra plana, é, conspirações mundiais que vão acabar com a nossa sociedade, né? Aí a pessoa sempre vai estar refém dessas conspirações, né? Se eu não estar nessa sociedade secreta, agora eu sou refém. Daí o cara vai na sociedade secreta, não vê bola, não vê porcaria nenhuma, é tudo a mesma coisa. Né? Então as pessoas inventam coisas nada a ver, né? Uma série de bobagens. Né? Então nisso tudo você percebe uma grande alienação, uma grande confusão, né? E também uma ética, por exemplo, que nós temos que ter mais social, por exemplo, o Lipovetsky, até eu fiz o trabalho dele na minha pós-graduação, né? É, fugindo um pouco daquele moralismo antigo, uma série de bobagens que as pessoas estão voltando a defender, né? Um conservadorismo maluco, né? Não sei de onde eles tiram isso, coisa de 100, 200 anos atrás. Né? Daí tem um coach que faz um vídeo sobre relacionamento para mulheres e fala que a mulher tem que ter uma certa honra. Eles usam um outro termo lá. Eu pensei, bora, a mulher ter honra de volta, né? Só falta que ter a dama de honra agora na vida da menina, né? A mulher vai ter que ter uma pessoa cuidando da virgindade dela. Então esse tipo de sociedade assim tá voltando muito maluca, pessoal. E eu tô alertando, isso vai piorar, né? Deve ter uns malucos logo defendendo todas essas ideias de volta aí. Forçando a filha a ser virgem, batendo nas meninas, e não sei o quê, porque eu sou da educação das antigas, sou tradicional, né? Então isso aí é uma bobagem, né, pessoal? Né? A pessoa que vai para a violência, na verdade, ela não tem diálogo, não tem discurso. Né? A gente está vendo isso surgir de ambos os lados, da esquerda, da direita, todo lado está surgindo isso aí. E a gente vê que isso aí não leva a nada. Né? Não leva a nada, e isso é coisa de ignorante, e a ignorância está crescendo, né, no Brasil. As pessoas vão fugir da universidade, porque a universidade já não dá dinheiro. Né? A pessoa tem essa ideia, né? Ela não vai mais estudar, a Universidade Federal vai estar sucateada, não vai ter nem como, né? Nessa lado da Federal, as bolsas, o governo deve cortar um monte, né? E deve criar escolas, universidades cristãs, ou sei lá o que deve surgir. Tudo pago, né? E muito bem pago, porque o pessoal das igrejas parece que só quer dinheiro. E isso vira muito claro, né? Vai virar só elites, vai virar um conto da Aya, né? Aquele livro lá que virou série, né? As mulheres vão ter que usar mantos e as mulheres vão servir a uma função ou outra, né? A família, eles querem muito que a mulher seja da família, cuide dos filhos, né? Esse tipo é o diálogo conservador, sempre foi esse discurso conservador. Não que a mulher tem que se prostituir, nada disso, mas acho que tem que ser um equilíbrio, a mulher ter a liberdade dela, né? E várias pessoas terem a sua vida, né? Respeitada. Né? Por exemplo, diversidade, se a pessoa tem a sexualidade, é coisa da vida dela. Né? A sociedade fica perseguindo isso. Né? Até o filósofo da internet falou que, né, tem 1000 anos que tem esse negócio e agora os caras não tem como perseguir. Né? A situação é da natureza homossexual. Né? Não é uma situação assim, eu vou perseguir porque isso é da Bíblia, tem uma coisa lá, tem uma coisa cá, ou outra religião, né? Outra situação moral, ou sei lá o que a pessoa vai dar de discurso para fazer esse tipo de luta aí contra as pessoas, né? Devia se lutar contra o pecado e não contra o pecador, né? Então isso aí é uma doideira. Então assim, é uma vida que as pessoas criaram hoje nesses últimos tempos aí, né? E vai contra várias tradições filosóficas, vai contra conquistas, por exemplo, nossa Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos contra tratados internacionais, conquistas aí que as pessoas ganharam no sangue, pessoal. Mas o FGTS tem que acabar porque o trabalhador não merece. Ora, o trabalhador tinha estabilidade e emprego antes. Né? O FGTS foi para substituir isso, já tiraram a estabilidade do empregado. Depois colocaram o fundo de garantia para financiar as moradias. Né, para o cara ter uma casa, o pobre ter uma casa. Agora querem acabar com isso também, né? Tem discursos aí dos pequenos empresários, tem que acabar com esse FGTS. E esse tipo de discurso, até acho que o vice-presidente fez um discurso, né, contra o FGTS. Então a gente vê que governo nós estamos, né, pessoal? Né? Para acabar com o pobre e matar o pobre mesmo, não deixar ele sem teto e sem nada.
né? Então, assim, isso queria pagar o próprio teto, porque é FGTS é o trabalho dele, não é nem o governo dando dinheiro para ele, mas o governo não vai dar dinheiro, né? Não é nada a ver com isso. E como que esse trabalhador ganhou esses direitos? Com muito sangue, muito suor e mortes, né? Muito trabalhador morreu, minas de carvão, o trabalhador morreu em várias situações. Os primeiros direitos, por exemplo, de acidente do trabalho no Brasil foram os ferroviários. Tem várias conquistas aí, históricas, pessoal, e os pessoal estão querendo jogar isso fora porque querem gerar mais emprego. Gerar mais emprego para quem? Para os banqueiros, né? No Brasil não geram mais emprego. Mudar as leis, né? Então fiquem ligados nisso, né, pessoal? Não vão na conversa de um governo que promete absurdos e na hora não cumpre. Sabe que o pessoal é mentiroso, né? Nessa politicagem nacional aí. Tá bom? Até o próxima aula. Estejam aí com Deus e meditem na educação e tomara que essa educação volte, as aulas voltem, né? Com mais. Depois da vacina, principalmente, porque por enquanto vai ser complicado. Tá bom? E tomara que a política, tomara que os preços, tomara que a economia do Brasil cresça, o Brasil melhore e a gente pare com essa situação de extremismo, né?